Graça e paz, amados. Você sabe ler a Bíblia? Sabe mesmo? Esse vídeo é para quem não sabe ou desconfia que não sabe. Queridos, parece bobagem falar isso, mas a verdade é que muitas vezes a gente não sabe. Eu me converti quando eu tinha 17 anos e eu só fui aprender a ler a Bíblia de uma maneira consciente, de uma maneira alinhada, aos 23 anos. Antes, eu lia muito com os olhos da imaturidade espiritual, a carência emocional. Ai, tudo que tá aqui é sobre mim. Ai, meu Deus, o Senhor tá falando dessa maneira, o Senhor tá falando comigo. E às vezes não é bem por aí. A gente precisa entender, contextualizar, procurar algumas camadas. E essas camadas que nesse vídeo eu vou estar falando para você que tem essa mesma dificuldade. Foram camadas que eu levei muitos anos de uma maneira árdua para entender e compreender dessa maneira. E só depois que eu compreendi é que as coisas começaram a se ajustar. A maneira de olhar para Deus se tornou real, verdadeira e alinhada com quem realmente Ele é, e não à mercê das minhas sombras, dos meus medos e das minhas projeções humanas. Então, vamos à primeira camada para que você faça a leitura de uma maneira adulta, de uma maneira ampliada e totalmente alinhada com Jesus, com a razão, com o espírito e com a sua maturidade, porque tem que ter tudo isso. Não adianta fazer de uma maneira romântica, não adianta fazer de uma maneira fragmentada. Pessoas que lê de uma maneira fragmentada, uma hora ou outra elas até abandonam tudo, porque elas são fragmentadas, e o que é fragmentado não se sustenta. Então, a primeira camada, entrada no texto. Quando você entrar no texto, antes de ler, antes de pensar, tá falando comigo, o que que isso tá falando comigo? Ai, meu Deus, o Senhor está falando diretamente comigo. Calma, respira. Antes de entrar, você vai se perguntar: qual é a cena real aqui? O que está se passando aqui? Qual é a cena real? Então, antes de ler, como se fosse uma pergunta, tá? Você vai perguntar o que está acontecendo historicamente nessa cena. É guerra? É exílio? É profecia para um povo específico? É um salmo individual? É uma carta pastoral? E para quem que é? E por quê? Quando você faz essa pergunta, você vai para um lugar de um observador, uma observadora adulta, adulto, lendo, não aquela criança emocionada, ai meu Deus, ou aquele fanático que, né, acha que, ai meu Deus, cada vírgula aqui. Gente, um dia eu peguei a Bíblia e você acredita que eu encontrei um erro de gramática? Então assim, né? Quando você lê com atenção, tudo isso existe também, né? Isso não tira o mérito do texto. Você entrar com lucidez no texto, tentando entender qual é a cena, o que está acontecendo, te traz lucidez. Isso é ótimo, né? Eu lembro que eu estava passando por uma situação de desolação, assim, de algo que aconteceu e eu estava ali no meio de uma transição. E eu entrei com essa lucidez, falei, não, peraí, eu quero ouvir, eu quero extrair de Deus uma palavra. Aí eu fui lá para Isaías 64, tá lá o povo pós-exílio, passando por uma situação e tal. E aí eu fiz aquela leitura consciente, eu falei, nossa, que interessante. Engraçado que o estado de desolação de Israel conversa muito com o meu estado, em um momento de reconstrução em determinado aspecto da minha vida. Então, o entender qual é a cena te coloca exatamente no texto certo, no cenário certo, para você extrair aquilo que vai servir para você naquele momento. Agora, você não pode ser também romântico de ignorar que o texto, ele tem uma realidade, ele tem um contexto histórico. Isso não tira o mérito espiritual da leitura, o mérito ou o caráter da revelação espiritual. Pelo contrário, quando você
vai para essa primeira camada, buscando entender o que se passa, por que se passa, para quem se passa, você entra numa segunda camada, entender o caráter de Deus. Como que ele revela o caráter dele por meio do que se passa. Porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda. Então, quando você entende aquele retrato, é fácil você olhar para outro retrato mais contemporâneo e entender o caráter de Deus em qualquer circunstância. Então, a segunda camada é buscar entender o caráter de Deus, o que Deus mostra sobre si mesmo nesse texto, o que Deus mostra sobre si mesmo dentro desse cenário, o que Deus mostra, o que ele move, como que ele age, o que ele fala, o que ele valoriza, qual é a justiça, a misericórdia e o jeito dele. Tá ali no retrato. O que ele tolera naquele retrato, o que ele não tolera, o que agrada. Isso é espiritualidade adulta, isso é espiritualidade integrada. Você aprende sobre o autor. Você aprende não apenas a narrativa, mas você aprende a enxergar a camada do autor daquele texto. Então a Bíblia toda, quando lida assim, ela vira uma escola de intimidade real e não de superstição e não de dependência emocional, tá? O terceiro ponto que eu trouxe aqui é o princípio universal. Eu entendi o retrato, eu entendi, né, o caráter de Deus. Agora eu vou buscar esse princípio universal. Qual é a lei espiritual aqui nesse texto? Por quê, queridos? Toda escritura, ela carrega um princípio. E aquele princípio, ele não muda. É aí que a Bíblia se torna esse livro imutável e que pode ser lido de qualquer período histórico ou linha do tempo, porque o princípio é o mesmo. O contexto muda, a circunstância muda, mas o princípio, ele permanece. Exemplo, princípio de plantio e colheita, princípio de justiça como fundamento, a arrogância precede a queda, a misericórdia abre caminhos, alianças importam, Deus restaura histórias honestas. São princípios, não muda, não muda. Pode passar o tempo que for. Tem uma palavra em Eclesiastes que fala, né? Passa o tempo, as estações e nada resta. Por quê? As pessoas vão saindo de cena, outras vão entrando. Agora, o princípio, as leis espirituais, elas permanecem. E aí o povo pode absorver, pode descartar, pode... E o retrato, ele vai alterar o cenário. Mas tudo, né, que a gente vê ali não se altera, permanece intacto. Então, quando você lê o texto na terceira camada, você vai perguntar qual é a lei espiritual que está sendo revelada aqui. Não é o que Deus está falando para mim hoje, mas qual é o princípio eterno que posso aplicar no meu presente. O que eu posso aplicar no meu presente? O que eu posso, né, pegar para mim na minha circunstância? Então aqui você sai do literal, tá? E entra no espiritual refinado. Isso é refinamento espiritual. Quarta camada. Vamos para a quarta camada. A quarta camada é a reflexão pessoal madura. Então, eu já passei por 3 camadas, lembra? Agora sim, estou lúcida. E nessa lucidez, eu vou para a reflexão pessoal madura. O que isso ilumina no meu caminho atual? Agora sim, você pega para você. Essa é a parte mais importante. Mais importante.
Por quê? Ali você entende que quando você lê um texto, tem um contexto, tem um histórico, tem o caráter de Deus se revelando, tem princípios sendo construídos. E muitas vezes o fato de você ler um texto onde Deus está bravo naquela foto não significa que Deus está bravo com você. Significa que Deus está bravo naquela circunstância, naquela situação, e que você pode entender mais. Por que Deus ficou bravo? O que na minha vida hoje, se eu for olhar sobre o mesmo retrato, poderia fazer Deus ficar bravo comigo? Viu que mudou? Tem gente, eu já passei por isso, não vou nem falar tem gente, a Daniela já passou por isso, de ler um texto sem fazer essa separação de camada e ficar triste, falar, meu Deus tá bravo comigo, porque eu achava que o fato de eu abrir a Bíblia já era Deus falando comigo, e é Deus falando comigo, mas Deus fala por meio de camadas. Deus não é um Deus assim que te devore ou te consome assim, não. Deus, ele é a fonte inesgotável de amor e a fonte inesgotável de justiça. É dois conceitos que eu nunca consegui, e eu acho que ninguém vai conseguir ponderar muito bem, porque Deus é as duas coisas. Ele é amor, ele é justiça, mas ele é muito mais justiça, ele é muito mais amor, muito mais do que justiça. Se você for parar para pensar na lógica de Jesus Cristo como o Filho Redentor, aquele que vem, que dá a vida, concorda comigo que Deus é mais amor? No entanto, ele fez justiça. E fará justiça, e sempre faz justiça. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você faz a reflexão madura, você vai entender que determinados textos não quer dizer que Deus está bravo diretamente com você. A não ser que realmente você olhe para o texto e fala, Dani, eu estou olhando para um retrato e eu vejo esse retrato na minha vida, Deus ficou bravo naquele retrato e o retrato é igual na minha vida, então provavelmente ele vai estar bravo com você, verdade. Agora, se você olhar para o retrato e você está diante do retrato dizendo, olha, eu vejo um cenário mais ou menos assim na minha vida, mas Deus, eu estou aqui diante do Senhor, porque eu conheço o seu caráter, não quero repetir esse retrato na minha vida, eu creio que Deus vai te absolver pela justiça dele. Deus, ele, por meio daquela palavra, você pode extrair princípios, como eu tinha dito. Não quer dizer que Deus esteja falando diretamente com você, né? Tem livros bíblicos, inclusive, que é muito pesado, concorda? E não quer dizer que tudo está falando diretamente com você. Tem livro que se você abrir em um momento que você não está vivendo exatamente aquilo, você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Tem livro que você não vai conseguir entrar dentro do cenário. Você vai, no máximo, conseguir ler, entender, compreender, refletir, extrair princípios, extrair o caráter de Deus. E é isso, já cumpriu a função. Porque te preenche, a palavra nos preenche. Outro fator que é muito importante aqui, quando você faz a reflexão madura, você entende que nem tudo é uma profecia para a sua vida. Já viu aquelas pessoas? Abri na página que coloquei o meu dedo e Deus falou isso, então isso é uma profecia, eu vou me mover e tal. Não é bem assim. Aí toma decisão desalinhada, sai do eixo pessoal e depois quer reclamar com Deus. Você está sendo imaturo, você está sendo imatura, então leia da maneira correta. Então a reflexão pessoal madura, ela tem que ter perguntas como: o que isso me ensina sobre minha postura, minha conduta, a forma como eu estou vivendo? O que isso ensina sobre as minhas escolhas, sobre o meu coração, sobre o meu propósito, sobre como eu quero caminhar? Essas as perguntas que a reflexão madura auxilia você. É aplicação com lucidez. Ela não transfere culpa, ela não absolve culpa, tá? Não absolve culpa. Guarda isso aí com você. A quinta camada, Cristo como a chave de leitura. Essa é a minha preferida. Como Jesus ressignifica esse texto, principalmente se você está lendo o Antigo Testamento, tá? Essa é a camada suprema. Pergunte o seguinte: se você lê um texto
você vai perguntar, você está no Antigo Testamento, como Jesus cumpriu? Você está no Novo Testamento, como Jesus ampliou? Está lendo um texto que está falando diretamente com suas feridas emocionais, seus traumas, e aquilo está gritando dentro de você, se pergunte, como que Jesus ressignificou esse texto? O que mudou da antiga para a nova aliança? O que agora se aplica de forma espiritual e não legalista? A própria palavra diz o quê? A letra mata, o espírito vivifica. Então vamos lá, pegar um exemplo. Exemplo no livro de Isaías. Antes, castigo nacional. Era pacto de lei e era juízo coletivo. E agora? Agora é graça, caminhada individual, transformação interna e espírito que habita. Ou seja, Isaías revela o caráter de Deus. Jesus revela o coração do Pai. Eu sei que se você estiver escutando esse vídeo ainda preso, né, na religiosidade, naqueles pensamentos que não te permite enxergar o coração do Pai, você vai falar, não, nada a ver, não é dessa maneira, tem que ser da maneira dura, tem que ser da maneira do juízo, do pacto, do medo. E aí, essa chave, ela te coloca dentro de um terror psicológico ou dentro do fanatismo. E é que eu não tô falando, a Dani tá falando, porque não, a Dani tá falando como alguém que já esteve e que já virou essa chave um dia. E que Jesus teve que fazer todo um percurso para me mostrar a forma certa, a leitura certa, o ressignificado certo. Então, quinta camada, Cristo como chave de leitura. Sem ele, você vai tender ao castigo, ao pacto de juízo, a lei e outras coisas que vão te, né, colocar aí nesse cenário de terror psicológico. E por último, integração, tá? Você precisa integrar. Integrar é você responder como esse texto, esse contexto, conversa com a minha consciência. E aqui você integra psicologia, você integra maturidade emocional, você integra consciência, você integra sistemas, né? Coletividade, sistemas políticos, enfim, tem sistemas. Você integra a intuição e são perguntas que te levam para esse cenário. Aonde esse texto toca minha jornada interior? Que padrão emocional esse texto ilumina? Que movimento sistêmico ele revela? O que minha intuição percebe além do literal? A Bíblia, nesse contexto, ela vira um espelho para a sua alma. Ela não é uma arma de culpa. Ela é uma arma de libertação. Tá? Se você lê e se sente mais culpado, se você lê e se sente com mais medo, se você lê e você entende Deus como agressivo, como você certamente está fazendo a leitura equivocada, certo? Então vamos encerrar. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez sentido para você, ajuda buscando a direção de Deus, deixando aqui o seu joinha, seu comentário, sua interação. Obrigada por assistir até aqui. E eu quero fazer agora uma pequena oração de encerramento. Repita comigo aí do outro lado. Senhor, me permite caminhar alinhada ao teu caráter. Me mostra onde esse princípio toca minha vida. Ensina-me a viver em verdade, sabedoria e liberdade.
Eu recebo luz, não culpa. Eu recebo direção, não peso. Eu recebo revelação, não medo. Amém, queridos? Amém? Essa oração sela a sua vida com esse processo de maturidade espiritual. Graça e paz, buscando a direção de Deus, fica por aqui. A gente se vê na nossa próxima reflexão, próximo ensino, próximo insight espiritual. Então, inscreva-se aqui no canal, fica aqui comigo que vai vir muita coisa boa aqui.